No programa de hoje você vai nos acompanhar na visita que fizemos ao Museu Histórico de São José, o primeiro prédio tombado do município que fica localizado na Rua Gaspar Neves, junto à Praça Matriz. Acompanhe mais um Conheça São José. O Museu Histórico de São José foi inaugurado em 1988, mas o prédio que abriga o Museu Histórico, ele já foi residência da família Ferreira de Mello. E a Vera tem uma história muito bacana para contar, né, Vera? Era uma família que era muito ligada à cultura. Então, uma família bem ligada à cultura, tanto que o sobrinho do proprietário da casa era um violinista, né? Estudou muito tempo na Europa, veio cheio de ideias, né? E tentou implantar aqui no município de São José a cultura da questão da musicalização. Tanto que o Teatro Adolfo Melo recebeu o nome desse sobrinho dele, que é o Teatro Adolfo Melo de São José. E ali nós estamos no corredor que tem bastante objetos da família e fotos também, né? Exatamente. Retrata bastante a história da família, uma família eminente, né? Porém, nós não podemos esquecer, só abrindo uma parte aqui, que outras famílias viveram aqui nesse casarão, que tiveram a sua importância também, né? E que contribuíram bastante para a formação da cultura josefense. E outro fato marcante aqui para este prédio também é a passagem de Dom Pedro II para São José, e aqui também no prédio, né, Vera? Exatamente, também aconteceu aqui no prédio. Então, Dom Pedro II, na sua passagem na região sul, ele visitou Florianópolis e São José. Chegando em São José, ele se dirigiu para Cubatão, na época que se chamava, né? Caldas de Cubatão. E atualmente, depois trocaram o nome, veio Caldas da Imperatriz, em homenagem justamente a Teresa Cristina, que veio acompanhando Dom Pedro nessa viagem. E nessa ocasião, Dom Pedro, aqui, nesse casario, teve a recepção, aquela beijamão, recebendo todos os personagens importantes do município de São José. E na ocasião ofertou ao proprietário da casa essa espada que lhe pertencia, né? O beijamão é uma cerimônia, né, que a gente até visualiza ela mentalmente como funcionava. Imagina-se assim, Dom Pedro II numa poltrona muito esplendorosa, talvez até vermelha, cheia de veludos e adereços dourados, né? Isso aí nós que imaginamos, né? Ficava sentado nessa poltrona, enquanto isso o cortejo da comunidade viria visitá-lo. Então ele estendia a mão e as pessoas beijavam a mão de Dom Pedro II ali. Isso era um fato que a corte toda fazia essa encenação. Então essa é uma aquisição bem antiga, né? Acho que é a mais antiga. É, uma das mais antigas, exatamente. O prédio em si também, para nós, é o mais antigo na realidade, né? O que tem o seu valor arquitetônico, né? Porque ele antecede todos esses fatos, né? E o prédio foi o primeiro patrimônio tombado aqui no município? Sim, principalmente na questão do tombamento em nível estadual. Foi o primeiro tombado, um grupo pessoas eminentes aqui na comunidade, como o seu Gilberto Gerlau, o nosso historiador muito querido, Osni Machado, se reuniram, montaram um processo e entraram na Fundação Catarinense de Cultura para que isso fosse concretizado, né? Realmente foi um grande ganho para o município, que nós conseguimos garantir, né, a integridade do prédio, né, física que ficasse aqui, para poder nós termos as evidências concretas para nós mostrarmos no futuro como as pessoas viviam, como era a construção. Enfim, é um vasto campo de pesquisa. Cartas dos Ferreira de Mello também estão expostas no museu, em um livro que pode ser consultado pelo visitante. A família Ferreira de Mello também doou ao museu cartas que pertenciam ao proprietário da casa, que se comunicava com seu filho que morava no Rio de Janeiro. Essas cartas, então, foram todas reunidas num livro. O livro se encontra aqui, ó.
nós fizemos uma cópia, uma réplica, né, para disponibilizar justamente a comunidade fazer pesquisa. Isso aqui é um trabalho enorme de grande interesse para historiadores e tudo mais, que conta detalhes e acontecimentos pitorescos e inusitados que nos outros livros não constam. Acontecimentos que aconteciam, acontecimentos, né, que ocorriam aqui em São José. Às vezes ele comentava assim que chovia muito forte, deu uma tempestade muito grande. Então, por aí a gente já pode até, se uma pessoa quiser estudar, já pode estudar. Os vendavais já existiam desde aquela época, não são coisas novas, né? Então, o pai, isso aqui foi desde 1908 até 1912. Na época em que seu filho foi para o Rio de Janeiro estudar a profissão de telegrafista. E é uma fonte de pesquisa muito grande, né? Imagina ter um monte de cartas guardadas, né? Que estão acondicionadas, devidamente acondicionadas na nossa mapoteca. E as pessoas também que quiserem vir aqui fazer pesquisa, está à disposição o livro, né? Então isso aqui fica à vontade, é um trabalho bem interessante. Essa sala aqui no museu é a sala político-administrativa. Nós temos representando o executivo, o legislativo e também as forças armadas. Vera, aqui então estão os três pilares, né, digamos assim. Exatamente, o comando total está aqui nessa sala, no caso. Bom, é porque nós trabalhamos assim no museu, nós dividimos em eixos temáticos, né? Então a gente está tentando contextualizar o acervo para que haja uma melhor compreensão do público. E foi dividida, como tu falaste, né, na parte administrativa, né, que cabe à gestão pública, no caso da parte do nosso executivo, né, o prefeito municipal, isso era da época, é uma coisa que representa, e também a parte do legislativo, onde são feitas as leis, né, nós temos todo o mobiliário que pertencia à Câmara dos Vereadores. E era quando o prédio era aqui na Casa de Câmara e Cadeia, ao lado do teatro. Exato. Iniciou ali, né? Só que não há garantia que essa mesa tenha sido usada até a Câmara sair dali. Talvez ela estava sendo usada com outra finalidade, porque o número de vereadores aumentou. Na época, vocês podem ver que o espaço que tem aqui é de acordo para 6 vereadores, talvez um pouquinho menos, né? Então, que os vereadores o número de vereadores é em função do número de habitantes, né, da cidade. Sim. Bom, e aqui nós temos os objetos das Forças Armadas, né? Isso. Armas, também medalhas. Exatamente. Nós temos espadas, é a parte da armaria realmente. Nós temos espadas, espingardas, revólveres, bala de canhão, munição, de tudo que é época, né? Também pistolas. Todo esse material foi doado pela comunidade, tá? E também temos a parte ali, como tu falasse, né, da Marinha Aeronáutica, né? Capacetes também que pertenceram a pessoas aqui da própria comunidade de São José, a parte das medalhas, insígnias que a gente chama, né, das condecorações, né, de acordo com o nível, né, e também um pouquinho da cavalaria. Vera, aqui tem um anel de latão da 1964, que era uma campanha Ouro para o Bem do Brasil. Exatamente. É que naquela época, em 1964, a pessoa tinha que doar um X, né, para o governo para fazer parte dessa campanha. E essa aqui foi doada e o anelzinho está ali. É bem interessante. Até no próprio anel está escrito ouro, doei ouro para o bem do Brasil. Um país rico em ouro na época, né? Você falou que aquelas armas, munições são doações. Como é que as pessoas podem doar aqui para o museu? Bom, é feito sempre assim, as portas estão sempre abertas para doação, né? Mas é feita uma seleçãozinha, até porque a gente quer saber se aquilo que nós vamos receber está em boas condições para ser exposto, né? E também se tem alguma coisa a ver com a história do município de São José, que também não nos adianta trazer uma coisa que não esteja contextualizada com a questão histórica do município. O Museu Histórico de São José possui um diversificado acervo que está distribuído pelos vários ambientes do prédio. Outra sala aqui do museu nós encontramos objetos de comunicação, de utilização médica.
Vera tem de várias décadas, né, nessa sala aqui. Sim. Como eu te falei desde o início, o nosso acervo ele é eclético, né? Então ele é muito rico, bem diversificado e de difícil, não de compreensão, mas de difícil organização, né? Então nós temos aparelhos inclusive no tempo de fazeres, né, que as pessoas de profissões, né, que já não se tem mais hoje em dia. Temos a questão técnica, tanto médica odontológica, né, equipamentos de comunicação, meios de comunicação, desde o primeiro celular, nós já estamos entrando até já na era dos celulares, os telefones, né, mais antigos, e também mostrando o primeiro celular. Isso os alunos, quando vêm aqui, eles ficam bem interessados, porque eles estão acostumados com um aparelhozinho menorzinho, né? Então eles acham assim, meu Deus, como era grande, era um tablet, realmente, era um tijolo. Né? E também os meios de comunicação, né? O telégrafo, né? A aplicação, a gente explica para os alunos, né, como é que é utilizado por meio do código Morse, né? Que hoje em dia tem situações que ainda são utilizadas, né? Exatamente. Sim, é bem interessante. Eu acho que essa comunicação, assim, ela jamais ela não vai desaparecer, porque tem os apaixonados por isso. Existem grupos, né, de pessoas que se reúnem justamente para não deixar isso aí morrer, no caso, né? E como é feita a aquisição? Né? Tu falou que vocês recebem doações? Isso, a aquisição do acervo do museu, como eu falei anteriormente, ele é por meio somente de doação. Nós não temos uma política de aquisição, de compra e nem de venda. Então, entrou aqui, está tombado, registrado e vai ficar para contar a história, fazer parte, né, dos bens integrados à história do município, né? Então, realmente é por meio de doação. Localizado no Centro Histórico, na Rua Gaspar Neves, o prédio já foi sede do governo provisório no ano de 1893. Em 1988, passou a abrigar o Museu Histórico. Com 2 pavimentos, completa o belo conjunto arquitetônico no Centro Histórico de São José. Vera Pisato trabalha no museu desde 1995 e atualmente é a diretora da instituição. Muito gratificante, até porque é uma responsabilidade muito grande, né? E corri muito atrás, principalmente da questão de me profissionalizar, me capacitar para poder estar à frente da própria instituição. E os desafios? Eles são... todo dia é um dia novo, né? Então sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa, mas é muito interessante. A cultura, na realidade, ela é muito mutável, né? Então ela está em constante transformação. E a tecnologia está por aí, os meios de comunicação também estão muito avançados e os museus têm que se adaptarem, né? Tem que se aliar também, aproveitar esse momento e trazer a tecnologia, as informações todas para dentro do museu e para fora do museu. Então, eu vejo assim que os desafios, eles são muito grandes. Nós temos muita coisa ainda para fazer. A nossa equipe atualmente está composta por 7 pessoas trabalhando. Entre elas nós temos 2 historiadores, uma assistente técnica, né, que nos dá todo o apoio operacional nessa questão de informática e tudo mais. Temos também uma agente de serviços gerais e aí eu que sou especialista em museologia. E estamos sempre pleiteando também, que é o nosso sonho, né, e não só sonho, mas como vai ser uma obrigação para fazer parte do corpo funcional, uma museóloga. Né? Isso até porque o Instituto Brasileiro dos Museus é uma exigência deles, né? Então nós vamos ter que nos adequar a essas novas regras que estão por vir. E estamos com um tempo determinado. Nós temos mais 2 anos para nos organizarmos em relação a isso aí. O historiador Rafael é um dos profissionais que trabalham na instituição, colaborando no resgate da história, da cultura de nosso município. Eu sou formado em História em 2004, né, pela Universidade Federal. Recentemente agora eu terminei uma especialização em História da Arte pela Unisul. Né. E estou aqui no museu há pouco tempo, vai fazer 1 mês que eu estou trabalhando aqui, então estou conhecendo bastante ainda o material do acervo, né? Mas a gente tem trabalhado bastante com pesquisa aqui no museu. Também o museu não é só um lugar de preservação, de conservação, mas é um lugar de produção de conhecimento. Então a gente tem trabalhado com pesquisa, principalmente aqui do casarão, né? Então a gente está fazendo todo um levantamento dos moradores que passaram aqui pelo casarão e a gente vai estar fazendo uma exposição fotográfica agora no aniversário de São José para dar visibilidade aos moradores que passaram aqui pelo casarão, que hoje é o Museu Histórico de São José. Aqui no Museu Histórico de São José, 7 profissionais cuidam da manutenção das atividades. Vera, quais são as principais atividades que vocês realizam? Vocês recebem a doação, registram esses objetos?
Pois é, como eu falei da questão dentro do planejamento, tem os programas, né? E um deles seria o programa de documentação. Tudo que entra aqui no museu é inventariado num livro tombado. Ali ele é feita toda minuciosamente a descrição do objeto, o estado de conservação dele, e no momento então que ele passa a fazer parte desse livro, aí está consagrada já a doação. Ele então não pode mexer mais. Recebe um númerozinho que ele é identificado, posteriormente esse suporte todo é feito em papel. Já estamos começando a trabalhar com a questão da informatizando, né, para disponibilizar por mais tarde a procura. Por exemplo, se um visitante vier ao museu, quiser procurar uma peça, a gente vai no computador ou disponibiliza um totem, né, com essa informação. Ele bota, por exemplo, eu quero saber do projetor cinematográfico. Se ele escrever a palavra projetor cinematográfico, vem todo o histórico dele, a imagem e tudo mais. Então, esse é um processo informatizado que ainda estamos desenvolvendo, né? Que isso aí demora bastante. Nós temos um acervo muito grande, né? Você tem uma ideia do acervo? Mais de 3.000 peças, né? Então, para colocar tudo isso em dia, porque não estava isso aí documentado dessa maneira. Então, para colocar isso aí tudo em dia é bem complicado. E depois, de vez em quando, a gente sofre algumas alterações no próprio quadro funcional, que praticamente os profissionais são todos cedidos, né? Então, eles saem, aí tem essa quebra, essa continuidade que a gente não consegue dar nos trabalhos. Aí todo início de ano a gente recomeça novamente, aí até esquentar os tamborins, como se diz, né? A coisa demora um pouquinho mais, mas está indo e muito bem. E é mais de 250 anos de história no município. Pois então... e depois não é só a questão do registro, né? A peça ela tem que ser pesquisada também. Então tem muita coisa atrás de uma simples ação, tem muito mais ações para serem desenvolvidas, né? E ali na entrada do museu tem um livro dos visitantes, né? A gente notou que tem vários estantes de vários estados, cidades. Bastante gente vem conhecer o centro histórico e acaba vindo no museu também. Exatamente. A palavra, assim, quando lê-se centro histórico, isso aí parece que chama demais o visitante, porque ele está atrás justamente, quando ele vai fazer uma visita, o que o turista quer? O turista quer história, cultura, no caso, né? Ele quer gastronomia e também quer fazer alguma comprinha. Então, sem esses 3 itens não existe turismo. Não, na realidade não existe, né? Que é no caso, a gente chama de turismo cultural. E os museus são um grande foco, né? Museus, igrejas, né? Eles são os grandes focos de visitação, né? Então, por isso, esse público tão diversificado que a gente tem aqui, né? Tem pessoas até do exterior aqui que assinam o nosso livro de visitantes. Quais são as maiores curiosidades, Vera, que vocês ouvem dessas pessoas, ou então os alunos e a própria comunidade que vem visitar o museu? É justamente como tu falaste, assim, depende justamente do perfil do visitante, né? Se for o aluno, se é um menino, ele fica encantado com as armas. Se são as meninas, elas gostam de ver os adereços femininos, né? Agora, um outro visitante que já tem noção de como visitar o museu e tem conhecimento de outros museus, eles vão pelas curiosidades, assim, as coisas mais antigas, o maquinário mais antigo que a gente tem, que até se reportam, inclusive, a sua vida, né? A vida de infância, dependendo da idade. Então, isso é um processo bem interessante e a gente fica o tempo todo acompanhando, entra até naquela questão da emoção, né? Do visitante aqui dentro. Tem pessoas que se emocionam em ver certos objetos, porque é um retrocesso da vida deles, né? Então, isso é uma coisa, o museu também trabalha com essa questão emocional. Vocês podem ver, a gente trabalha com um monte de coisa, mas trabalhamos também com emoções. Até porque são várias doações de famílias aqui da região, então, como tu falou, muitas pessoas até acabam relembrando. Claro, exatamente, é a vivência, como eles viviam antigamente, né? Isso a gente não pode negar, tá ali, e o próprio acervo que está aqui serve de suporte justamente para o conhecimento, né? E os projetos para a comunidade do Museu Histórico aqui de São José, Vera? Pois é. Bom, inicialmente a gente trabalha, né, com a rede estudantil, que é o nosso principal foco, assim, digamos assim, que quase que diariamente, né? Nós atendemos a rede estudantil, primeiro fazendo a visitação do próprio acervo, que a gente chama das exposições de longa duração. E também acompanhamos com as de curta duração. Nessas de longa duração, que é o nosso acervo, os alunos, quando chegam aqui, eles são recebidos lá na frente,
frente, nós conversamos com ele, fizemos uma prévia, né, do que eles entendem por museu, o objetivo da visita deles, né, e vamos discorrendo depois sobre a história do município de São José. Essa época, inclusive, de março, é uma época bem expressiva para nós em termos de visita. Exatamente. Além de ser início das aulas, nós temos a parte do aniversário do município de São José. Então, geralmente eles começam estudando, né, a sua região, né? Então, nisso aí nós temos uma grande sorte que São José, no caso, está consagrado como sendo 19 de março a data, né, do aniversário. E a gente aproveita justamente para fazer todo esse linkzinho de acervo, aluno, conhecimento, né? E aí vamos embora trabalhando. Aí os alunos vão fazer essa visita monitorada, né, sempre acompanhados, geralmente sempre acompanhados pelo historiador, porque a maior preocupação que a gente tem é não fornecer nenhuma informação que não seja bem estruturada, bem fundamentada, né? Porque nós temos esse compromisso, é um compromisso muito sério com a sociedade. Então, a nossa preocupação é essa, tanto que nós temos um historiador no período da manhã e um historiador no período da tarde para fazer esse trabalho do gerenciar essa monitoria com os alunos, né? Então, após essa visitação do acervo, a gente volta novamente para essa salinha que a gente recebe ali na frente dos alunos e começamos a conversar qual é o objeto que mais gostou, que não gostou, e eles começam também a retratar muitas coisas da vida deles também. Na casa da minha avó tem isso, na casa do meu tio tem aquilo. Então, o que interessante é isso, é essa relação que eles ficam fazendo da própria vida deles, né? Então, isso para nós é muito importante. E também aplicamos aí conforme a faixa etária, isso eu gosto de deixar bem claro, conforme a faixa etária e conforme o número de alunos, nós aplicamos atividades educativas com as crianças, né? Porque quando o grupo é muito grande, fica muito difícil aplicar uma ação educativa. Então, a gente fica somente na conversação, né? Agora, quando o grupo é mais restrito, nós temos algumas atividades para desenvolver. Com os maiores, a gente faz uma releitura do acervo, tanto podendo ser por meio de um desenho, podendo ser por meio de uma redação, de alguma outra coisa, que a gente vai incentivando. Agora, alunos menores, a gente que trabalha com atividades lúdicas, né? Então, a gente aplica jogos infantis, jogo da memória, do próprio acervo do museu. Então, é uma coisa muito interessante. E as crianças, a gente acha assim, para que criança pequena no museu? Gente, são os que mais captam, os que mais se interessam. E depois tem que botar na cabeça uma coisa, os museus, nós profissionais, professores, educadores, tá? Nós temos que propiciar esses alunos, porque eles são os formadores de opinião no futuro. Então, desde cedo tem que começar a incutir que a cultura é fundamental e faz parte da vida. E são multiplicadores também. Exatamente, claro. Ouvindo os pais, os avós, para também conhecer o que eles querem. Exatamente. A gente cansa de ver o aluno voltar, ele chega e diz para mim assim, eu já estive aqui com a escola, mas agora eu trouxe meu pai, eu trouxe minha mãe. Quer dizer, se ele trouxe alguém, além dele ser um multiplicador, foi um multiplicador positivo, inclusive. Trouxe mais, né, pessoas para visitar o Museu Histórico. O museu também é espaço para os artistas. Uma ala aqui no museu, que é uma ala de exposição, uma exposição que fica uma semana, 2 semanas, o artista vem, faz palestras. Exatamente. Né? A gente faz uma atividade assim para ficar bem dinâmico, né? Porque, como eu falei para vocês, a cultura ela é muito rápida, ela sofre grandes mudanças, né? E o museu tem que acompanhar também. Nós não podemos ficar somente naquela visita superficial, né? E também sermos um museu totalmente preservacionista. Nós temos que entrar dentro dessa museologia nova que está aí se apresentando. Então a gente trabalha e cede o espaço lá na frente do museu para exposições de curta duração. Elas podem ser de artes plásticas, de qualquer atividade que venha contribuir para algum outro enriquecimento. Trabalhamos com palestras, oficinas, né? Os artistas geralmente fornecem em contrapartida uma oficina para a rede pública nossa estudantil. Vocês também participam de algum intercâmbio? Como é que é a relação com os museus, outros museus? Tem um evento, Primavera dos Museus, todo ano. O Museu Histórico ele também entra nessa... Nós temos 2 grandes eventos nacionais, tá? Que o museu nunca deixou de participar, o Museu Histórico de São José. É o Dia Internacional dos Museus, que vai ser agora dia 8 de maio. O museu vai estar participando também. O IBRAM sempre é a 10ª edição, o Instituto Brasileiro de Museus, ele sempre tem um tema, então todos os museus brasileiros, né, se reúnem, se articulam e vão pensar que tipo de atividade em cima daquele tema fornecido por eles
nós vamos trabalhar. Esse ano o tema é transformação, desafios e inspirações. E nós já temos uma pessoa contactada, ela vai fazer uma exposição, né? É um artista plástico que trabalha com sucata, então ele vai mostrar que a sucata também ela é arte, né? E vai oferecer também a rede estudantil, já faço um convite, né? Para todos virem visitar e participar da oficina. Ele vai oferecer uma oficina, em vez de ele estar usando o material que ele usa, que é perigoso, porque é metal que ele trabalha, e com maçarico, vai ser uma simulação. As crianças vão trabalhar então com talvez papel ou plástico ou outro material alternativo, mas com todo cuidado e com cola quente, para eles mostrarem que como a arte de tudo que tu quiseres, tu pode transformar em arte, né? Falou em desafio, vários desafios para o Museu Histórico de São José. Ele tem mais de 30 anos de história, né? É verdade. Os desafios são grandes, como eu falei desde o início, porque os desafios eles começam desde a própria estrutura interna, né? Do gerenciamento dessa estrutura interna, né? Desses programas que eu falei para ti, né? Até a parte do gerenciamento externo, porque nós temos que fazer a comunicação do acervo com o público e do público com o acervo, e a comunicação do próprio museu com a sociedade, que essa aí é o nosso maior desafio, porque a sociedade ela tem que ser ativa, ela tem que ser participante, porque ela tem que saber que o museu é um lugar de acolhimento, né? Ele pertence à comunidade e eles têm que fazer uso daquilo que lhe pertence, né? As diversas atividades que aproximam a comunidade da história dos josefenses é resultado de todo o envolvimento da equipe do museu, contribuindo para o resgate da memória de São José. Primeiro que é uma realização pessoal, né? Eu estou muito feliz de estar trabalhando aqui no museu. Eu era funcionário da saúde, né? Estou cedido aqui para a Fundação de Cultura, né? Por iniciativa própria, né? Porque eu queria trabalhar na minha área. Quando a gente trabalha com uma coisa que a gente tem afinidade, que a gente tem prazer, a coisa flui muito melhor, né? Eu estou gostando muito de trabalhar, a equipe é muito boa, né? A gente tem feito trabalho bastante técnico aqui no museu. A gente trabalha também com a rede estudantil, né? Dando suporte com atividades guiadas, visitação do centro histórico, né? E isso tem dado feedback muito legal para a comunidade, né? Trazendo a história para perto da vida real das pessoas, né? Eu acho que essa é a função do historiador, é fazer um link entre a história e a vida real das pessoas. E vocês conseguem, então, realizar esse trabalho junto com a comunidade? Sim, sim, a comunidade tem bastante abertura, né, nas escolas, né, e o museu está aberto para toda a comunidade. Né? Eu, primeiramente, até quero agradecer essa oportunidade da gente poder divulgar o nosso trabalho, divulgar o Museu Histórico, né, que eu espero que bastante gente veja essa reportagem, né, que para nós isso também já é um agradecimento grande mesmo de ter essa visibilidade pública, né, e mostrar também aos nossos dirigentes, ao nosso setor público aqui municipal, que nós estamos trabalhando, né, e que as coisas existem, né, e o museu está aqui, ele serve para isso aí mesmo, né, é um museu de guarda, de memória, né, e também, como eu te disse, de atuação, né, nós atuamos bastante. E a nossa mensagem seria essa, né, que é um legado que quem trabalha em museu carrega um legado consigo, né, a gente fica assim completamente apaixonado e envolvido com tudo que acontece aqui dentro. E o nosso envolvimento, tá? É o nosso agradecimento até mesmo de estar nesse momento aqui. Isso aqui é um momento histórico. O museu é um lugar, eu acho, ímpar para trabalhar, que quem trabalha no museu, eu acho que jamais vai gostar de trabalhar em outro lugar, porque é um trabalho, assim, ao mesmo tempo ele é sistemático, mas ao mesmo tempo ele é leve, ele é solto, ele é tranquilo. Então, isso aí é uma coisa muito interessante que eu acho. E outra, convidar novamente vocês, né, para que o museu não sobrevive sem esse contato com a comunidade, né? Convidar políticos, empresários também que possam nos ajudar, porque a parceria também com empresários ela é muito importante, porque todos os nossos projetos dependem dos editais, né? E a gente tem que buscar, né, o fomento, né, financiamento e fomento, nós temos que procurar isso aí. Então, que olhem, né, de uma outra maneira, que como nós podemos ajudar a disseminar o conhecimento e a cultura de um município.